Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre sistema linear. Sistema linear é um conjunto de equações lineares. Tá, mas vamos começar do início. O que seria uma equação? Bom, o que determina em uma expressão que é uma equação é o sinal da igualdade, tá? Qual que é a ideia da equação? Eu equilibrar o que eu tenho antes com o que eu tenho depois da igualdade, tá? Então, no caso ali do nosso exemplo, 2x mais 3, eu preciso encontrar um valor para x, em que na hora que eu substituo esse valor em x, essa expressão me deu o resultado zero, porque assim eu tenho um equilíbrio das equações, tudo bem? Então, essa é a ideia principal, básico do que seria a equação. E o que seria uma equação linear? Ela é composta por um número acompanhado de uma letra. E esse número nós chamamos de coeficiente, tudo bem? Então, coeficiente é um número que acompanha as letras. As letras em si, nós chamamos elas de incógnita, tudo bem? Não chamamos elas de letra, nós chamamos elas de incógnita. E nós temos também os termos independentes, que seria os números soltos, os números isolados, que não vêm acompanhados de nenhuma incógnita, tudo bem? Um exemplo também que nós podemos ter, que é a representação de uma equação linear, é ali, ó, o menos x, o x que é a incógnita, né? Assim como o y também é uma incógnita. O 5 e o menos 3 seriam os termos independentes. E o 2, como ele acompanha o y, é o nosso coeficiente. O x, qual que seria o coeficiente do menos x? Seria o menos 1. Normalmente em expressões, nós não colocamos o número 1 acompanhado da letra, tá? A gente subentende-se que o número 1 tá ali, né? Porque já é subentendido que é um x. Então, eu não preciso representar o número 1. Mas se você quiser, não tem problema. Mas normalmente vocês não irão vê-lo representado nos enunciados. Então, sempre entenda, subentenda que ali tem um 1 representado. E como é negativo, seria menos 1. Tudo bem? Então, o sistema linear seria o quê? A junção de duas ou mais equações lineares, tudo bem? Ela é sempre representada por uma chave ao lado esquerdo, e aí após essa chave nós colocamos 2, 3, 4, 10 equações lineares, tudo bem? E aí nós temos o sistema linear. Bom, a solução do sistema linear se dá pela solução de todas as equações lineares. Então, pegando o exemplo que eu comecei falando 2x mais 3, que eu precisaria encontrar um valor de x que satisfizesse aquela equação em que quando eu substituísse o valor de x, a expressão que está antes da igualdade, ela equilibra com o que está após a igualdade. A mesma coisa aconteceria ali do menos x, tá? O que tem antes da igualdade, eu preciso equilibrar com o que tem depois para que elas tenham o mesmo valor, tudo bem? Para que na balança elas tenham o mesmo peso, o mesmo valor. Porém, no sistema linear, para eu dizer que algum valor, que o valor de x, que o valor de y, de z, de w, é solução desse sistema linear, ela não pode só resolver a primeira equação. Ela tem que resolver as duas equações, tá? Então, o que torna um pouco mais difícil, complexo a resolução do sistema linear é isso, que eu preciso achar valores que substituindo tanto na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na 10ª equação, em todas as equações, aquele valor, quando eu substituir, eu resolva todas as equações, tá? Então, por exemplo, se o x eu substituir por menos
3, vamos supor, tá? Não é a resolução aqui. Mas se eu substituir menos 3 na primeira equação, eu tenho que substituir lá no menos x, menos 3 também, tá? Então, todos os x que aparecerem nas equações, eles precisarão valer o mesmo valor, ok? E pensando agora, o que não seria equação linear? Porque se eu sei o que é, eu preciso também saber o que não é, para não ficar fazendo cálculos que não vão me levar a nenhum lugar nos exercícios, tudo bem? Então, o que não é equação linear? Quando eu tenho multiplicação de duas incógnitas, tá? Toda vez que houver multiplicação de incógnitas, elas não serão equações lineares, elas não serão uma representação de uma equação de uma reta, de uma linha, tá? Então, x vezes y, por exemplo, não é uma equação linear. No outro exemplo, x ao quadrado mais y igual a 16, também não é equação linear. Por quê? Porque o x ao quadrado nada mais é o que? X vezes x. Então, quando eu tenho dois números iguais, duas letras iguais se multiplicando, eu posso agrupá-las numa potenciação, certo? Então, x ao quadrado é como se fosse x vezes x. Então, se existe a multiplicação de duas incógnitas, não é equação linear, ok? Aqui, então, nem se fala. Eu tenho x ao quadrado, né, que é x vezes x. Tenho x vezes y, y vezes z e z vezes z, que é o z ao quadrado. Então, ficou claro? Teve multiplicação de incógnita, não é equação linear. Então, se por acaso aparecer num exercício, num enunciado, perguntando o que é equação linear, saiba que se tiver uma dessas três opções, pode anular a sua questão, pode pular, partir para a próxima e não perder tempo. Tudo bem? Então, como nós vamos encontrar a solução de uma equação linear? Temos ali 3x mais 2y igual a 18. A primeira ideia que eu posso ter é os pares ordenados, porque no caso ali eu tenho x e eu tenho y, tá? Então, por isso que é par ordenado, porque são dois números, par de 2, tá? Pares ordenados. Sempre eu coloco por ordem, tá? Alfabética, tudo bem? Só para critério de conhecimento. Então, para ordenado eu tenho ali 4 e 3. Então, vamos supor que no enunciado ele dê a expressão, dê a equação linear para vocês e pergunte: o par ordenado 4 e 3 é a solução da equação? Então, o que você vai precisar fazer? Entender, lembrar que no par ordenado vem a ordem x e y, tudo bem? Então, o porquê, ó, presta atenção, no enunciado não vai estar escrito ali, ó, par ordenado x e y, tô colocando aqui para vocês, tá? No enunciado vai estar a expressão e a pergunta, 4 e 3 é a solução da equação? Então, eu tenho que entender, eu tenho que subentender que o 4 representa o x e o 3 representa o y, tá? Então, eu vou pegar esses valores e substituir nas incógnitas, tudo bem? Então, eu peguei 3 vezes 4, que o 4 é o x pela ordem, e 2 vezes 3, porque 3 é o y pela ordem. Substituir no lugar da incógnita da minha expressão, igual a 18. Aí, o que eu vou fazer? 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 3 dá 6. Somando, deu 18. Deu igual o que está depois da igualdade? Sim. Então, significa que o par ordenado 4 e 3 é a solução da minha expressão. Quando eu substituo esses valores nas incógnitas, eu faço um equilíbrio da minha equação, ok? E o par ordenado 6 e 0 é solução? Faço a mesma coisa. Substituo o 6
no lugar do x e o 0 no lugar do y. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 0 é 0, somando dá 18. Então, 6 e 0 também é solução de uma equação. E o par ordenado 5 e 1? Substituindo da mesma forma, 5 no x e 1 no y. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. Somando, deu 17. Não é igual, não faz um equilíbrio. Eles são diferentes. De um lado ficou 17, do outro lado ficou 18. Como não houve equilíbrio, então 5 e 1 não é solução da minha expressão, da minha equação linear. Ficou claro? Até aqui? Temos outra equação, tá? 3 vezes x mais y menos 2z igual a 8. Aqui nós temos um terno ordenado, ou seja, temos 3 números numa sequência. Normalmente vem acompanhado x, y e z, tá bom? Na ordem do alfabeto. Então, pegando o terno ordenado 2, 4 e 1, é solução? Eu preciso substituir o 2 no x, o 4 no y e o 1 no z. E faço a conta. Se eu, ao substituir, eu encontrar que o que vem antes da igualdade realmente deu 8, então eles são ternos ordenados da minha equação. Senão, não é solução. Tudo bem? Então, só recapitulando que as incógnitas sempre respeitam em suas posições a ordem alfabética. Ficou claro? Solução de um sistema linear. Então, até ali, nós estávamos vendo a solução de uma equação, de um valor isolado, de uma equação sozinha. Agora, vamos pensar numa solução de um sistema linear. Então, nós temos duas equações e os pares ordenados x e y, tudo bem? 5 e 1 é solução desse sistema linear? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou substituir. No x eu substituí o 5 e no y eu substituí 1. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Somando, deu 13, tá? Então, deu igual à equação número 1. Pego o mesmo par ordenado e vou substituir na equação 2. Então, 3 vezes 5 menos 5 vezes 1, ok? Multiplicando, deu 15. 3 vezes 5 dá 15. E 5 vezes 1, 5. Como tem o sinal negativo, eu vou subtrair. 15 menos 5 deu 10. Opa. Deu 10. E na segunda equação, o resultado da equação é 10. Então, eu tenho que 5 e 1 é a solução desse sistema linear, porque ele satisfez as contas, ele satisfez a resolução, a solução das duas equações, ok? Agora, para o ordenado 2 e 3. Vou fazer a mesma coisa, coloquei o 2 no x, o 3 no y, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, somando deu 13. Peguei os pares ordenados, substituí na segunda equação, 3 vezes 2, 6, e 5 vezes 3, 15. Como tem a subtração, 6 menos 15 deu 9, na verdade menos 9. Certo? Então, aqui não foi o mesmo resultado. Eu não consegui equilibrar, tudo bem? O que estava antes da igualdade com esse par ordenado deu menos 9 e o resultado tem que dar 10, tudo bem? Então, 2 e 3 não é solução do meu sistema linear, tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e bons estudos. Na próxima aula estudaremos como fazer esses cálculos sem que deem os pares ordenados para vocês. Tudo bem?
Até a próxima!